Os registros dos livros contábeis são obrigatórios para a escrituração comercial e contábil das empresas. No CRC-SP Conversa de hoje, iremos falar sobre os registros desses livros na junta comercial. As informações geradas são importantes e de interesses administrativos, de investidores, do fisco e até de outras instituições financeiras. A escrituração contábil é a memória, a identidade das empresas. E para falar mais sobre este assunto, temos em nossos estúdios Flávia Regina Brito, advogada e secretária-geral em exercício da JUSESP. Marina Centurion Dardani, diretora de Serviços Auxiliares do Comércio, e Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos, empresário contábil e conselheiro do CRC-SP. Doutora Flávia, doutora Marina, como vocês sabem, o assunto hoje é registro de livro na JUSESP. Para dar início, eu gostaria de perguntar para a doutora Flávia qual é a legislação básica que o profissional da contabilidade ou o usuário geral da junta comercial deve observar para que ele leve realmente os livros para registro de uma forma adequada. Atualmente, a junta comercial, que é uma autarquia de regime especial, ela conta com diversas diretorias e a diretoria responsável pela autenticação dos instrumentos de escrituração é a diretoria de Serviços Auxiliares do Comércio, da qual a Marina, que está aqui conosco, é titular. A legislação aplicável é basicamente a Instrução Normativa DREI número 11 de 2013, que é uma instrução recente, que contém várias disposições sobre os procedimentos que devem ser seguidos e também as normas contábeis que devem ser também observadas para a escrituração dos livros, microfichas, dentre outros. Doutora Flávia, só para título de esclarecimento, esse DREI hoje, né? Ele é o antigo DNRC? Isso, é o antigo DNRC. Atualmente é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é o antigo DNRC, ao qual a junta comercial é subordinada tecnicamente. Então, nós temos que seguir as instruções normativas do DREI. Eu gostaria de perguntar para a doutora Marina, se ela pudesse enumerar alguns tópicos de quais os maiores problemas que vocês têm enfrentado lá na hora que ou o profissional da contabilidade, ou o empresário, ou o usuário vai levar lá os livros para registro. Olha, doutora, atualmente a gente tenta dirimir as dúvidas dos profissionais de contabilidade quanto aos termos de abertura e de encerramento. Quais são os requisitos necessários cobrados pela instrução e como aquele livro deve ser preenchido, como aquele termo deve ser preenchido, sempre observando a ficha cadastral da junta, que é gratuita e está disponível no site. No decorrer desse tempo todo, teve um período de pico que houve muitos problemas nos termos de abertura e encerramento, quanto à formatação desse termo. Sim. Isso já foi basicamente sanado, isso já se adequaram bem com a DREI número 11, né, como a doutora Flávia citou? Já está bem melhor, porque nós fizemos um modelo que pode orientar os profissionais e esse modelo está disponível no site da junta. Ótimo. Então, é só refazer aqueles termos no Word e encadernar o livro. Antigamente, o senhor tem razão, havia muitos problemas porque esses termos eles eram automáticos do sistema. E havia alguns sistemas que estavam desatualizados. Então, no começo, houve sim dificuldades, mas agora já está bem melhor. Aqui também até faço uma crítica até aos profissionais, especificamente da área contábil e do usuário de uma forma geral, porque é muito comum eles usarem softwares que eles compram no mercado e até por uma certa comodidade acaba realmente imprimindo aquilo que sai lá. Às vezes alguns profissionais não tomam cuidado de realmente ler aquele termo, se ele realmente está atualizado com a legislação, porque as coisas vão mudando a cada tempo que passa e as pessoas às vezes ficam aqueles termos ainda que está registrado que alguém até de TI que desenvolveu. Não foi nem um profissional que teve essa atenção. Mas eu queria também na sequência perguntar para a doutora Flávia quem são os responsáveis, parece que é um outro ponto que deu problema nesse período na junta comercial, na hora de assinar, além do profissional de contabilidade, seja ele o contador ou técnico de contabilidade,
habilitado, logicamente, por parte do empresário que ficou a dúvida. Se é o sócio cotista, se é o sócio administrador, se é um terceiro, um procurador. Se pudesse fazer uma abordagem um pouquinho, porque o pessoal, eu sinto que tem um pouco de dúvida aqui no mercado. Como... O sócio cotista, ele não pode assinar os termos de encerramento e o termo de abertura. Esses termos, eles têm que ser assinados pelo empresário, né, no caso do empresário individual ou da empresa individual de responsabilidade limitada, pelo administrador da sociedade empresária ou por procurador. Tá? Ressaltando que o procurador ele tem que ter uma procuração específica, com poderes específicos para o ato, e essa procuração tem que estar registrada na junta comercial com número de registro próprio. Além disso, o artigo 10 da Instrução Normativa 11, ele elenca todas as pessoas que podem assinar ou que devem assinar os termos de abertura e encerramento dos livros. Eu vou usar um pouquinho do teu conhecimento jurídico. Quando você fala que o sócio cotista, ele acaba sendo responsável também perante a legislação, até mais para trazer esclarecimento ao nosso público, né, vai ver o nosso programa. Por que o sócio cotista ele não teria esse poder? Porque ele não está exercendo uma atividade de administração dentro da sociedade, mas ele tem uma responsabilidade solidária também não é uma polêmica não, só para trazer realmente que isso me questionam muito no mercado. Não, por quê? Mas ele é sócio, ele também responde se tiver algum problema na empresa. Por que não pode assinar um livro? Entendeu? Sim, realmente, o sócio ele tem responsabilidade sim, né? A lei impõe uma limitação, uma responsabilidade ao sócio. Entretanto, como ele não é o administrador da sociedade, ele não tem conhecimento dos meandros, daquilo que ocorre dentro da sociedade, dos próprios balanços e todas as contas do ativo e do passivo. Muitas vezes ele não tem conhecimento, então por isso que ele não está habilitado a assinar os termos de abertura e encerramento. Eu fiz a pergunta exatamente para levar ao conhecimento do usuário, para ele realmente entender, diferenciar uma coisa da outra. Eu perguntaria, então, também para a doutora Marina, existe uma outra polêmica aqui fora da junta comercial, dos usuários, quanto à quantidade de páginas que os livros têm que ter. Tem que ter 500 páginas, de 1 a 500, tem que ter 1000, ou pode, a cada 500 páginas tem que quebrar, fazer um segundo livro diário, que deixa aqui claro, não é livro diário geral, livro diário. Né? É uma discussão que depois você pode abordar mais. Mas é assim, imagina que o meu diário tenha 786 páginas. Eu posso fazer um livro da página 1 a 786? Posso fazer isso ou não pode. É recomendado? Se for página, o senhor pode. Porque a legislação atual, ela limitou em 500 folhas ou 1000 páginas. Não pode ultrapassar. Então, 1001 páginas já não pode. Então, explica para o nosso público páginas e folhas. Tem uma diferença aí, né? Tem uma diferença. Página é quando o livro for escriturado no anverso e no verso. E a folha é quando estiver só no anverso. Certo. Por isso, 500 folhas e 1000 páginas. Tá, entendi. Antigamente não existia essa limitação na nossa legislação anterior, mas agora, com a Instrução 11, isso ficou definido. Pela experiência de vocês, como a diretora da área, inclusive, você percebe que existe um desconhecimento muito grande do usuário da junta comercial, ou você percebe que tem um conhecimento até que razoável, pela sua dimensão dos problemas que vocês detectam diariamente na junta comercial? Hoje em dia, está bem melhor. Né? Nós disponibilizamos a instrução e os termos no site da junta. Então, lá também tem a folha de exigências, que é um documento que o profissional pode se basear. E nós fazemos atendimento ao público, em média de 400 usuários por dia. E estamos lá todos os dias para tirar as dúvidas também. Esse documento que está no site, como você disse, doutora Marina, ele é de fácil acesso, está bem visível, é tranquilo. Sim, é bem simples. É muito importante de falar isso, porque eu falei, às vezes ali o problema está na frente, no olhar do profissional, do usuário, e às vezes ele não tem, ele vai até a junta, se desloca, às vezes uma coisa que ele está resolvendo dentro do escritório, dentro da sua casa, não importa onde que ele esteja, entendeu? Então isso está muito bem claro. Bem... Eu até tenho conhecimento daquela folha de exigência de vocês, inclusive muito bem elaborada, Tony, parabéns, porque está tudo fundamentado nas instruções e na legislação.
realmente, às vezes, as pessoas não leem, né? Então, às vezes, acaba acarretando problemas e, às vezes, acaba acarretando um monte de problemas entre o empresário, porque o maior prejudicado de tudo isso é o empresário, que, às vezes, precisa de um livro. E nessa esteira também do livro, eu queria perguntar para você, doutora Marina, esses casos dos livros eletrônicos, ou a doutora Flávia também pode me responder, porque quando veio o SPED, hoje que são as empresas que são tributadas pelo lucro real, os profissionais que sabem do que eu estou falando, os livros não são mais em papéis, eles são eletrônicos. Então vai sendo levado para a junta comercial como um arquivo eletrônico, e esse livro eu não sei qual é o tempo, qual é a quantidade de volume, porque eu sei que no começo houve um congestionamento dentro da junta comercial de livros, até para adaptação, mudança cultural, um monte de coisas. Como é que está hoje isso? Quando um empresário precisa desse livro, ou ele participar de uma concorrência pública, como que está sendo feito hoje dentro da junta comercial? A gente pede que o usuário procure a junta, comprove a sua urgência, e aí a gente faz, dentro de um tempo razoável e adequado para as necessidades do usuário, aquele livro. De fato, os livros digitais têm um prazo maior do que o livro em papel, porque ele depende de um sistema que, como o senhor bem falou, ficou congestionado, e a gente sente o reflexo desse congestionamento ainda hoje. A Junta Comercial de São Paulo, ela tem uma demanda muito grande, a maior do país, mas mesmo assim ela está na média dos demais estados. Temos um acervo que precisa ser feito, a Junta tem um programa que está sendo desenvolvido para o ano que vem. Com a utilização desse novo programa, a gente pretende também colocar os livros digitais em dia. Vocês hoje, aquele ponto de pico alto de livros congestionados hoje, vocês já diminuíram bastante na junta comercial? Conseguimos diminuir, mas ainda tem muita coisa. Há um clamor também do público aqui de fora, que há uma certa morosidade no bom sentido, não de crítica exclusivamente à junta comercial. Sabemos das dificuldades, dos instrumentos que vocês também têm em mãos, né? Para que realmente vocês possam realizar o trabalho com a maior rapidez possível. E nós sabemos das dificuldades e compreendemos, inclusive. Quer dizer que se um empresário precisar de uma emergência, ele tem que se dirigir até a junta ou tem que fazer algum pedido por escrito? Como é que funciona isso na prática? Ele pode usar a ouvidoria e o Fale Conosco da junta. Okay. Ele pode ir até a junta, conversar conosco no setor, ou até mesmo colocar por escrito esse pedido e protocolar num dos escritórios regionais da junta que ficam no estado inteiro. Só uma dúvida, doutora Marina, eu já te dou a palavra. Quer dizer que fica a critério, assim, ele pode se dirigir até a junta comercial, ou ele pode, ou até a ouvidoria, ou falar com a ouvidoria. Não teria que ser uma coisa só para o nosso entendimento e para quem está nos assistindo. Porque às vezes a pessoa vai lá, às vezes ele nem tem um motivo emergencial por causa do livro. Ele chega lá, ele vai ter, então vai ficar uma coisa muito subjetiva, eu vejo. Aí eu chego lá na junta comercial, vou falar com a doutora Marina, olha, eu estou precisando do livro para isso. Então, automaticamente, isso, eu não sei qual é o critério que vocês usam na hora, se não há um pouco de subjetividade nisso tudo. Ou uma coisa formal, talvez, um documento escrito assinado pelo responsável pela empresa, solicitando e colocando os motivos até onde ele assume a responsabilidade. Não sei se você me entendeu a minha... Doutor, não é subjetivo porque todos são atendidos. Então, não há uma subjetividade. Eu estou falando da forma, assim, não do atendimento, como pede, entendeu? Não, como a deve forma ser pedido é formal. Tem que ser pedido por escrito. Não, desculpe, talvez eu não entendi. Ele pode ser pedido verbalmente e os funcionários do setor fazem um protocolo, dão uma data, que essa data varia de acordo com a demanda do mês, e essa data é marcada 15, 20 dias. Esse livro é analisado e autenticado, ou pode receber uma exigência. A doutora Flávia fala, desculpa, eu tinha... O que eu acho interessante destacar aqui, doutor Sebastião, é que a Junta Comercial de São Paulo ela é responsável por 49% do registro de todo o Brasil. Ok. E a Junta Comercial de São Paulo ela tem tido algumas ações para melhorar e para implementar todos os serviços que são prestados. Inclusive esse novo sistema de livros que a Marina destacou, que está em desenvolvimento, que é um sistema que vai trazer muitas melhorias para a autenticação.
dos instrumentos de escrituração. Ok, um outro assunto que eu queria abordar com vocês, tanto com a doutora Flávia como com a doutora Marina, é com respeito nos casos de transformação do tipo de sociedade, do tipo jurídico da sociedade. Vou dar um exemplo. Uma sociedade é limitada, imagina que ela tem já 20 anos de mercado, essa empresa, que ela está, a fundação dela. Vamos supor que dia 20 de abril de um ano qualquer, ela resolva passar de uma limitada, transformando por uma sociedade anônima. Me parece que tem aí um problema de continuidade da numeração dos livros. Se vocês pudessem dar uma abordagem geral, para que nós realmente possamos esclarecer o público e até a mim também, como que devemos proceder nesses casos de transformação, até da IRE, sociedade, todos os tipos de transformação de sociedade. Então, tomando como exemplo a transformação de sociedade limitada para sociedade por ações, o que nós temos na Instrução Normativa DREI número 11. O livro que já vem sendo escriturado, ou os livros que já vêm sendo escriturados, a empresa encerra aquele livro na data da transformação. Então, na data da transformação, aquele livro é encerrado, com todos os eventos que ocorreram até aquela data. E, posteriormente à transformação, se faz um novo livro com numeração 1, ou seja, inicia novamente 1, 2 e dá continuidade na numeração dos livros. Antes que eu compre, a doutora Marina queria falar alguma coisa sobre esse problema dos livros, nesse sentido? Doutora, é nesse sentido mesmo, né? É um dos casos mais complicados, em que há mais dúvidas, é o caso de transformação. Mas é bom que a gente ressalte que é um caso que está previsto na instrução, né? A leitura do artigo deixa claro como deve ser feito o livro e, de qualquer maneira, se restar dúvida mesmo após a leitura da legislação, nós estamos lá para atender e saná-las. Só para um bate-papo com vocês, eu sei que é um assunto um pouco mais técnico, que não é talvez de responsabilidade da Junta Comercial do Estado de São Paulo, mas quando ocorrem esses casos, existe um corte ali, um certo dia, quando houve a transformação, nosso exemplo, de uma limitada para uma sociedade anônima. Nesses casos aí, lógico que vocês veem mais a parte formal do processo do livro do que da essência deste livro. Por acaso não existe nenhuma exigência que, neste momento, quando se encerra, que aquele tipo societário de limitada, naquela data, encerrou aquele livro, imagine que seja no número 30, depois eu vou começar com o livro número 1. Se vocês, em algum momento na junta, exigem que se encerre aquelas formalidades e tenha um balanço assinado naquele momento do encerramento de uma transformação de limitada para uma SA, existe uma exigência nesse sentido ou vocês não entram nesse mérito? A gente não entra nesse mérito, doutora. A gente só verifica os requisitos formais do termo de abertura e do termo de encerramento, e a escrituração é de responsabilidade do profissional e do empresário que assina o livro. Sabe por que eu pergunto isso, doutora Flávia e doutora Marina? Porque é muito comum, não, é obrigatório. Você faz o livro diário, começando com o termo de abertura, e vai ter o termo de encerramento. E dentre essas páginas, ao final, tem um balanço patrimonial e as demonstrações do estado do exercício, notas explicativas e demais demonstrações ditas pelas normas contábeis. E lá tem a assinatura do administrador da empresa, do sócio, e tem a assinatura do profissional da contabilidade. É nesse sentido que às vezes assina o termo de encerramento e o termo de abertura. E às vezes o livro vai sem aquelas assinaturas nos balanços. Isso, vocês observam isso ou não é observado isso? Isso a gente tenta observar, porque o livro ele precisa ter a assinatura dos responsáveis. Mas a gente olha se aquele livro está assinado e não verificamos a contabilidade. Sim. Se o profissional colocou o balanço ou não colocou o balanço... A minha preocupação é só com a assinatura. Tem o balanço, mas não tem o nome do profissional, o nome do sócio, mas só assinou o termo de abertura e o termo de encerramento. Uhum. Se o balanço que está lá, encartado dentro do livro, se ele não estiver assinado pelo administrador e pelo profissional da contabilidade, vocês dão exigência ou não? Exigência não, mas que é comunicado ao usuário que não há assinatura, a gente comunica sim. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, eu quero agradecer a presença da doutora Flávia e da doutora Marina, e meu muito obrigado por vocês terem aceitado o convite.
Doutor Sebastião, eu quero aproveitar também a oportunidade para agradecer o convite, falar aqui em nome da Junta Comercial, que é uma satisfação para a Junta Comercial participar de um programa como esse, de uma conversa como essa, porque é uma forma de aproximar o profissional, para que o profissional conheça o dia da Junta Comercial. Muito obrigada também. Foi um prazer e estamos à disposição que for necessário. O CRCSP Conversa deste mês fica por aqui. Continue ligado na TV CRCSP e fique por dentro das principais notícias do setor contábil. Acesse também a TV CRCSP nas redes sociais. No YouTube, através do canal TV CRCSP e no Facebook TV CRCSP Oficial. Até o próximo CRCSP Conversa.